Hoje vamos retomar a partir de 1 Reis, no capítulo 16. Abram aí. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês, para ver se vocês já estão inteirados até aqui. Com quem começou o povo hebreu? Com quem? Abraão. O crente tem que saber essas respostas. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a ser chamado de profeta? Abraão. Quem organizou o ministério dos profetas? Moisés. Ok. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Qual foi a primeira vez que o reino de Israel se dividiu? Calma para responder. Foi quando? Quando Saul morreu, Davi foi primeiro rei só em Judá. Aí o reino ficou dividido. Entende? Esposete, o filho de Saul reinava no norte e Davi reinava no sul. São perguntas importantes para nós, né? Mas que bom, vamos juntando aí, ok? Quem foi o segundo rei de Israel? Unificado. Gente, eu só estou dando um repasse, né? O primeiro rei unificado foi Saul. O segundo foi Davi, porque Davi unificou o reino de novo. Ok? Aí ele foi ungido rei em todo Israel. Depois, quem foi o terceiro rei? Escolhido por Deus. Vocês estão ligados, né? Que teve outro rei, né? Escolhido por Deus foi Salomão. Qual foi a segunda vez que o reino de Israel se dividiu? Quando? Após a morte de Salomão com o seu filho Roboão. Agora eu vou fazer a pergunta que vale ouro. Quem dividiu o reino de Israel? Deus. Por que Deus dividiu o reino de Israel? Por causa de Salomão. Essas coisas são importantes para nós, porque muitas vezes as pessoas vão... Eu já ouvi homens batendo no peito e dizendo assim: Salomão teve tantas mulheres e Deus nunca fez nada. Salomão fez isso e isso, nunca aconteceu nada. A vida de Salomão desviado é a causa da divisão de um povo. A vida que nós levamos pode trazer consequência para a nossa geração. Não que os nossos filhos pagam pelos nossos pecados, mas o nosso estilo de vida traz heranças para a nossa geração. E hoje, nós vamos abrir aí 1 Reis 16, com o dia em que Deus apresentou a nós o profeta Elias, o mais ilustre. Teoricamente, Salomão começou muito bem, mas terminou mal. Então, quando ele morreu, Ele está perguntando se quando Salomão morreu, ele foi para o inferno. Salomão, essa questão não dá para responder, né? Mas, pegando linhas teológicas, aquela misericórdia do nosso coração diz assim: na velhice ele escreveu o livro do pregador, né? Escreveu o livro de Eclesiastes, e ele deve ter se encontrado com Deus, né? Mas não tem essa resposta, né? Um dia alguém perguntou sobre Sansão. Sansão é mais fácil de responder, porque Sansão está lá em Hebreus 11.
mas Salomão não está. Né? Então, vai dificultando para nós. Não tem essa resposta, e Salomão foi salvo, não tem esse registro dele, do arrependimento dele, mas, observando os escritos dele, né, do livro de Eclesiastes, nos leva a entender que ele voltou a Deus, né? Ele caiu em si dizendo, tudo é vaidade, fiz tudo errado, né? Tanto que tem uma parte de Eclesiastes que ele diz, ele fazendo uma comparação de um homem que teve tudo e no final não tinha herdeiro. Ele falou que ele errou na sua herança, ele errou com a sua geração, e isso é um grande problema. Mas é uma boa pergunta para a gente repensar como terminar, né? Porque como rei, ele terminou mal. Mas individualmente, olhando os escritos dele, tudo leva a crer que ele voltou a Deus no fim. Mas não... Sim, para todos nós, o fim é mais importante do que o começo, né? É mais importante como você termina do que como você começa, em qualquer área da sua vida, né? Hoje, então, de uma forma abrupta, sem genealogia, sem apresentação da família, sem alguém dizendo que ele ia chegar, chega de uma forma abrupta o profeta Elias. Mas antes de falar do profeta Elias, em 1 Reis 16, eu vou dar um destaque para um rei que não era da linhagem de Davi. Se ele não era da linhagem de Davi, ele era rei aonde? É rei aonde? Ele era rei de Israel, o reino do norte, porque o reino do sul era o reino de Judá e a tribo de Benjamim. Era a linha para preservar a aliança de Deus. É de onde nasceria o Messias. Quem chegou e Omri dormiu, o rei, com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Ok. Esse rei Acabe, eu acredito que é um dos mais conhecidos do Reino do Norte, porque ele tem uma esposa que ela é citada até no Novo Testamento. Lembra o nome dela? Jezabel. Quando Acabe chega no trono de Israel, a Bíblia diz que Acabe não era ruim, ele era pior do que ruim, porque o pai dele foi muito, muito mal. E a Bíblia diz, no versículo 30, e fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O fato de Acabe ter uma esposa como ele tinha, é por causa da qualidade do homem que ele era. Ele era mau, o pai dele era mau, ele era mau acima de todos os reis que foram antes dele. E olha que Israel teve uns reis que foram maus reis, né? E Acabe, ele chega fazendo pior do que todos, pior que o seu próprio pai. A questão aqui é que nós estamos falando de liderança agora, estamos falando de um rei, estamos falando de alguém que representa um povo. Ô, gente, quando o líder tem uma má qualidade, ele dá uma má qualidade de vida para o povo. Quando um líder ele é de má qualidade, todos que estão com ele experimentam uma vida de má qualidade. Quando alguém só tem veneno nas mãos, o que ele pode te dar? Veneno. Quando alguém só tem veneno no coração, o que vai sair dessa pessoa? Veneno. Esses princípios são importantes quando nós vamos iniciar relacionamento, quando nós vamos iniciar relacionamento de qualquer nível, com qualquer tipo de pessoa. E hoje parece que nós não estamos muito preocupados com isso, né? As pessoas querem se relacionar de qualquer forma. Antigamente a gente queria saber, você é filho de quem? Você veio de onde? De onde você é? Quem é seu povo? Né? Porque eu vou falar com vocês do profeta Elias. O profeta Elias, ele veio de Gileade.
Tem escritores teológicos que dizem assim: Elias foi levantado por Deus porque ele aguentava, ele era do couro duro, era daquele povo que vivia num lugar difícil, que não tinha moleza. Quem vem de família de onde não tem moleza, é gente que não dá moleza, é gente que não tem medo de trabalhar, gente que não tem medo de levantar de madrugada, gente que simplesmente aqui, ó, já levanta comendo grama. E quando casa com um molengão ou uma molengona, aí um tem que arrastar o outro. Aí você vê um arrastando o outro, né? Não que a outra pessoa é ruim, é por causa de onde veio, o jeito que foi criado, né? Tem uma geração que está sentada aqui que foi criada assim: levanta, 5 horas da manhã, levanta, 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 quando ainda era menino. E tem outros que hoje são criados: levanta, 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 já é meio-dia. E levanta com a meio-dia. Aí depois esse indivíduo vai casar, quem vai sofrer? É quem casa com ele ou com ela. Pastor, mas é pecado levantar meio-dia? Não. Só que vai ser um tipo de relacionamento difícil. Agora imagina, né? Nós não vamos falar de família hoje, mas essa parte centrípeta, essa parte de não saber com quem a gente está se relacionando, né? Traz muitos problemas futuros. E aqui agora, Israel vai experimentar um cara ruim dos ruins, o péssimo dos péssimos, o mal dos maus. E quando ele entra, a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os outros que foram antes dele. Ele traz destruição. Como nós estamos na escola, deixa eu fazer uma pergunta para os meus alunos lindos. Quem veio para roubar, matar e destruir? Vocês têm certeza? Vocês responderam rápido. Satanás. Satanás lá. Oi? Vocês não leram da Bíblia de vocês, não? Jesus estava falando de líderes. Não tem problema errar não, tá, gente? Ainda bem que a gente está na escola, mas não erra lá fora, não. Em João 10, abre aí sua Bíblia, João 10. No estudo bíblico eu vou com 5 capítulos em 40 minutos. Na escola bíblica é meio capítulo. Em João 10, no versículo 8, abra sua Bíblia. Olhem para a sua Bíblia. Olha o que Jesus disse aí. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pasto. E o versículo 10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus chamou quem de ladrão? Os que vieram, os líderes que vieram antes dele, estavam roubando o povo, matando o povo, destruindo o povo, por causa do falso ensino, por causa da falsa liderança. Mas Jesus disse algo aí também, que as ovelha de verdade, não dá ouvido para o falso ensino. A ovelha de verdade não come o falso alimento. Como eu disse, ovelha não come lavagem. Quem come lavagem é leitão. Quem come lavagem é porco, né? Se você coloca um porco no chiqueiro, no meio da lama, no meio da lavagem, como é que o porco fica? Ele se sente em casa, ele deita e rola, né? E ainda abanando o rabinho. Coloca uma ovelha num chiqueiro cheio de lama, cheio de lavagem, e solta ela lá. Pensa ela branquinha, com aquela lã branquinha. Ela vai comer? Ela não vai comer, ela não aguenta o cheiro, ela não fica em paz, ela vai berrar até alguém arrancá-la de lá. Os cristãos precisam olhar para a Bíblia. Olhem para a Bíblia, cuidado com as frases de internet, a maioria não tem Bíblia,
né? Leiam a Bíblia. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Os falsos mestres, os falsos líderes. Por isso que você vai ler às vezes Jesus dizendo assim: ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. O que vocês ouviram, mas eu vos digo. E às vezes, nós nos assentamos aqui na igreja e pensamos, é o diabo que veio para matar e roubar. O diabo também faz isso. Mas líderes ruins fazem mais estragos do que um demônio. Porque você acredita que ele é um homem de Deus. Você acredita que ela é uma mulher de Deus. É um grande problema. Líderes ruins fazem tanto estrago quanto demônios fazem. Pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não sabem, às vezes sabem, que não têm temor de dizer o que realmente a Bíblia está dizendo, como a Bíblia está ensinando, não é? Então, Acabe, ele chegou para destruir as coisas, junto com aqueles outros reis. Quando nós estamos assentados aprendendo, nós precisamos aprender o alimento do céu. Precisamos aprender puramente o que a Bíblia está dizendo, como a Bíblia está nos dizendo. O que a Bíblia, o que Deus está nos ensinando, né? Quando você quer o que a Bíblia está dizendo, como a Bíblia está dizendo, isso faz de você um fundamentalista. Eu não sou fundamentalista. Não precisa ser. Mas quando você crê na Bíblia, como a Bíblia está dizendo, do jeito que ela está dizendo, e não aceita que ninguém toque no ensino bíblico, isso é ser fundamentalista. E o contrário disso, tem outras linhas. Pode ser liberal, pode ser outras coisas, né? Acabe ele foi mau, mais do que todos os que foram antes dele. E uma coisa certa no reino de Deus sempre acontece: quando o povo de Deus está em estado deplorável, quando o povo de Deus está se desviando e descarrilhando de forma abrupta, Deus levanta profetas. Hoje levanta no altar, mas profetas como o profeta Elias não existem mais. Isso aqui é o ofício de profeta. O ofício de profeta não existe em nosso tempo. Existe o dom profético, mas o ofício não. Ok? Então, de repente, por que eu falo de repente? No versículo 1 do capítulo 17. De repente, não tem outro lugar dizendo assim, o Elias está chegando. Antes não. Não tem alguém dizendo assim, vai chegar um profeta, o nome dele é Elias. Não. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Uau! Se alguém perguntar para vocês de onde surgiu Elias, tudo bem, ele veio de Gileade. Mas não tem um prenúncio, ele chega de uma vez. Um profeta que chega de uma vez na história. Ele é apresentado aqui. Quando alguém te perguntar onde que chega Elias, aqui, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, chega Elias, porque o povo estava em estado deplorável, o povo estava longe de Deus, a nação favorecida, a nação da aliança, o povo de Deus estava afundado em pecado, e havia passado 58 anos, desde que o reino havia dividido. Então, diante daquele momento deplorável, quem Deus levanta? Quem Deus envia? Profeta. O profeta Elias, né? Ele nos é apresentado aí, de repente,
esses princípios de Deus, porque quando você olhar para o Velho Testamento, pensa, sombra apontando para a realidade. Quem é que Deus levanta hoje para alertar sobre o pecado, para alertar sobre o estado deplorável? A igreja. O Espírito Santo hoje levanta a igreja. Só que na igreja, dentro da igreja, tem uma geração que a gente chama de geração de Elias. O que é a geração de Elias? É aquele povo que Deus levanta como Elias levantou. Não que são novos Elias, é que levanta para fazer o mesmo que Elias fez. Alguém tem que se levantar. Essa semana eu vi uma apresentação do pastor Mark Driscoll. Ele foi convidado para pregar num evento de homens. Eu não sei se era numa igreja, se era numa quadra. É um americano. E estava tendo um polidense. Não vou falar que era no altar, não, no palco, né? Polidense. Era um polidense de homens de sunga. E estava... E aqueles homens lá dançando. Né? Eu acho que vocês podem ver meus músculos se mexendo. Eu estou voltando para a academia em breve, viu, gente? Não tem mais músculo. Né? E eu pensei, quero ver o que o pastor Marco de escola vai fazer. Porque hoje, gente, as pessoas estão fazendo ringue no altar, polidense no altar, vai alguém lá pregar, não, a gente faz isso para atrair os outros. O que atrai as pessoas a Jesus é a cruz. É a cruz. Nós não podemos fazer uma imagem de pecado para atrair pecador. É a cruz, como a serpente atraiu no deserto, a cruz é levantada e atrai o pecador. O que atrai quem está com sede é a água, não é mais sede. O que atrai quem está com fome é comida. E o que atrai quem está morrendo no pecado é o Salvador. E ele subiu, e ele olhou e falou, isso aqui não é um culto. Aí eu falei assim, alguém? Isso não é um culto, isso aqui é um altar de Jezabel. Gritaram com ele e acharam ruim com ele. Ele falou assim, se vocês querem continuar com seus cultos a Jezabel, eu estou indo embora. Ele pegou a Bíblia, virou as costas e foi embora. E a multidão ficou lá. É assim que tem que fazer. Mas quem é que faz assim? Quem conhece os fundamentos da fé. Isso não é culto. Isso não é para Deus. O que atrai o pecador é o Salvador. Um pecador que está com sede, vontade de se livrar do seu pecado. Um pecador que ouviu a voz de Deus. Eu ouvi Deus me chamar. É atraído pela voz de Deus. É a igreja que se levanta, a igreja que está aqui. Nós estamos aqui. Nós somos a geração de Elias. Uma igreja que grita. Uma igreja que entende que o mundo está andando de forma deplorável. E que não vai compactuar com o mundo. Não vai de jeito nenhum. Porque quando Elias chegou, não tinha nem vestígio de adoração. Porque depois de 58 anos, o reino dividido e casa dividida não subsiste. Depois de 58 anos, o reino dividido, cada um por si, eles levantaram postes ídolos, começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer outras coisas, e assim, olhem para mim, muita gente está nesse caminho, porque Israel não caiu, foi escorregando devagarinho, porque quando Jeroboão assumiu o reinado, para o povo não voltar para Roboão, o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, porque ele sabia, esse povo gosta de bezerro de ouro, vou fazer 2, ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e um em Betel, para quê? Para ninguém precisar de ir em outro lugar,
Pastor, o que a gente aprende nisso aqui? Às vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa. Nós colocamos um bezerro de ouro dentro da nossa sala para ninguém precisar ir mais na igreja. Às vezes colocamos um bezerro de ouro na nossa família, arrumamos alguma coisa que nos atrapalha a ir para a igreja. Mas o povo de Israel não fez. Alguém fez. Jeroboão fez. E às vezes não percebemos que o que nós estamos fazendo é lambendo bezerros de ouro e chamando ainda de altar. Porque Jeroboão fez o quê? Ele falou assim: eu vou escolher algumas pessoas, vocês vão ser meus sacerdotes, que o povo gosta de sacerdote. Então, vamos escolher um sacerdote, Deus nem tem nada com isso. Vamos fazer um altar aqui, colocar um bezerrinho aqui, que o povo precisa ver alguma coisa e tocar alguma coisa. Foi o que ele fez. A questão é que hoje está se fazendo da mesma forma. Nós temos que parar e pensar: o que estamos confundindo com culto? Confundindo com adoração? E ainda chamamos de altar, chamamos de sacerdócio. Sem perceber, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 58 anos adorando os postes. Aí quando chega Acabe, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e ela coloca os postes ídolos. A partir da chegada de Jezabel, o Deus do reino do norte, o Deus de Israel, se chamava Baal. Por quê? Aquelas crianças que cresceram, os pais não ensinavam mais o que Deus mandou ensinar. Eles cresceram vendo: nosso Deus é esse bezerro, nosso Deus é esse ídolo, nosso Deus é esse Deus. O que a gente aprende aqui de novo, gente? Onde é que a gente tem que levar nossas crianças? Levar a criança para a igreja. Levar a criança para aprender os fundamentos. Às vezes eu vejo algumas mães que ficam com os filhos aqui na igreja. Ele não vai para a salinha. E como é que é na escola? Você fica lá? Alguém fica dentro da escola com a criança? A escola deixa? Pensa. Essas 100 mães aqui é porque o filho não fica na escolinha. É? As educadoras, os educadores estão aqui, como é que faz? Manda as mães ficar ou manda elas embora? Tchau, tchau, mamãe. Tchau. E o menino fica como? Vem, mas chorando, mas vem. Vem chorando. Por quê? Por que a criança tem que ir aprendendo isso? Porque o mundo é assim. O mundo é de enfrentar as coisas como elas são. Se não deixar a criança chorar quando ela é criança, ela vai fazer a mesma coisa quando for adulto. Sabe aquela menina que toda vez a mãe, não, quando ela casar e o marido dela, blá, 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 vou voltar para minha mãe, e volta para a mãe. Vai ser a esposa mimada, vai ser o esposo mimado. Com muito respeito aos mimados que aqui estão. Sem ferir, porque vai sair ferido, eu sei. O pastor falou de mim. Está tudo bem, depois a gente dá bala no final. Combinado? Separa os pirulitos aí que vai dar tudo certo. Né? Mas na igreja, não, ele não fica, ela não fica. Pode deixar. O pessoal que está lá não importa que chora, não, deixa e vaza. Que ele vai ouvir lá, aqui, Davi, Sansão, vai ouvir. Bíblia, canta para o Senhor. Porque se o seu filho não aprender as verdades de Deus, olhem para mim, vão aprender as mentiras de Satanás. Se os seus filhos não forem apresentados às verdades de Deus, serão apresentados, inevitavelmente, às mentiras de Satanás, e aquelas mentiras de Satanás se tornarão as suas verdades. Deixa eu contar um negócio para vocês, espero que vocês não contem para ninguém. Está sendo filmado. Pode contar. Nós lidamos com crianças aqui que fumam. Sério, pastor? A gente tem que lidar com crianças que às vezes estão aí no banheiro. Quando eu falo lidando, são crianças, não são crianças que foram ensinadas a Bíblia. Eles estão aprendendo lá na escola.
Já por 3 vezes. Crianças que vêm e vêm junto com amiguinhos daqui da igreja. A minha pergunta é, será que esses amiguinhos da igreja estão aprendendo isso também? Porque nós estamos lidando com eles e nós vamos cuidar deles. Mas a questão é que os pais não estão cuidando. Você imagina? Uma criança de 11 anos? Uma criança de 12 anos? Vocês acham que eles estão fazendo errado na mente deles? Não. É legal, não. Mas a igreja está aí para dizer, é aqui, é assim, é por aqui. Esse é o caminho. Nós precisamos levar nossos filhos lá. Né? No caso de Israel, as crianças cresceram sem vestígio de adoração. Para elas estava tudo certo. Porque a culpa agora recai sobre os pais. O ciclo real de perversão da adoração ao Deus verdadeiro aconteceu. Aqueles líderes foram levando o povo para longe de Deus. Olhem de novo para mim. Muitos líderes vão levando o povo para longe de Deus. Muitos pais, sem perceber, vão levando os filhos para longe de Deus. Se o seu filho aprendeu medicina, se o seu filho aprendeu medicina, se o seu filho aprendeu matemática, literatura, e você não levou o evangelho, você errou como pai, errou como mãe. Sim. Aí eles vêm e trazem isso para perto dos nossos filhos. E o que nós temos que fazer? Pegar essas crianças e aceitar o desafio de ensiná-las. As crianças que estão vindo de fora. Ensiná-las isso aqui. Vocês têm que vir aqui que nós vamos ensinar para vocês como é que um homem de Deus caminha, como é que um homem ou mulher de Deus caminha. Né? Aí, outra questão, né? A Cida está dizendo assim, essas crianças trazem isso do seio familiar. Aí, nós como igreja, temos que nos levantar e gritar na nossa cidade. Gritar o quê? Como evangelistas. Gritar o evangelho. Anunciar o evangelho. Anunciar que tem saída, que tem transformação. Anunciar para as pessoas. Mas o que nós estamos nos tornando? Nós estamos nos tornando uma igreja dentro de um caso de tartaruga. Usamos a internet para tudo, menos para o evangelho. Quando eu falo usamos, é lógico que tem um percentual que... Não que você tem que também fazer isso, mas se nós somos evangélicos, por que não está exalando o evangelho de nós? Por que não está vazando pelas nossas mãos? Por que não está vazando pelos nossos olhos? Não que você tem que ser um pregador em todo canto, mas ao menos você tem que exalar uma vida diferente, as pessoas olharem para você, você é diferente. Você fala diferente. Você se comporta diferente. Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro. E ele disse para o povo, basta de subir para Jerusalém. Não precisa. Quantas pessoas você conhece hoje que dizem para os seus filhos, não precisa mais ir na igreja? Assiste aí uns vídeos no YouTube. Basta de ficar indo no culto. Gente, quando você está sozinho, você não é igreja. Sozinho você é no máximo membro. Você só é igreja quando estamos juntos e chamamos de corpo, porque quando estamos juntos, um edifica o outro. Os dons servem para um edificar o outro, um alegra o outro, um levanta o outro, um abençoa o outro com seus dons, e um se serve do outro. Isso é igreja. A igreja é só quando os membros estão juntos, estão congregados. E quando a igreja, um vai edificando o outro, essa igreja recebe uma missão de ir como corpo ao mundo, ensinar ao mundo.
Ensinar o quê? Ensinar Cristo, levar Cristo, falar de Cristo. Mas parece que estamos tipo Jeroboão, basta de ir a Jerusalém. Eu já fiz um bezerro de ouro para você aqui. Para de ir na igreja, basta de ir nessa reunião, basta de ir na oração, basta de ir no louvor, basta. Ah, mas um bezerro é pouco. Jeroboão diz, eu fiz 2. Nem precisa sair mais daqui. Olha aqui, olha o que ele diz. Vês aí os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. Era uma voz de engano, era engano. Ele fez santuários e disse, Deus gosta disso. Só que Deus não disse nada daquilo. A igreja precisa voltar os ouvidos para Deus. Voltar os ouvidos para Deus, né? As coisas que nós vamos vendo, as coisas que nós vamos passando, nós percebemos que os cristãos não estão olhando para a Bíblia. Não estamos olhando assim, quais são os princípios? Porque depois da chegada de Acabe, Baal domina a vida religiosa de Israel. Vamos no versículo 33 de 1 Reis, capítulo 16. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Primeiro, o povo já estava adorando um bezerro de ouro em Dan e um bezerro de ouro em Betel. Betel é casa de pão. Ao invés agora de eles se alimentarem de Deus, estavam se alimentando de idolatria. Não é? Ele fez, aí agora chega Acabe e ele erigiu um templo em Samaria. Vocês lembram do mapa que eu mostrei para vocês? Vamos dividir Israel. Embaixo ao sul, que está Judá, está Jerusalém. Em cima é o norte, a capital Samaria. Aí depois vocês vão entendendo a questão dos samaritanos com os judeus. Vocês já viram, né? Já começaram a entender, não? Vamos chegar lá, mas vocês começaram a entender, né? Reino dividido, Samaria era o reino de Israel aqui, os samaritanos, e assim nós vamos conversando sobre isso, né? Então, o que Acabe fez? Ele vai lá e faz um grande templo para Baal, a capital do reino do norte. Aí os sacerdotes de Baal começam a dominar a vida religiosa de Israel. E eles fizeram postes ídolos por toda parte. E sabe qual era a declaração que os sacerdotes de Baal faziam? Vê se você já não ouviram isso na internet. Baal vive, Jeová já não existe mais. E o povo pensava o quê? Se o sacerdote está gritando, deve ser verdade. Baal vive. E Jeová já não existe mais. E o que Deus diz lá no versículo 33? Que Acabe fez muito mais para irritá-lo. Pensa num homem que foi tão mal a ponto de irritar o Senhor. Ele irritou o Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis que foram antes dele. Irritou ao Senhor Deus. Acabe se deliciava em irritar a Deus. O mundo faz isso. Os endemoniados fazem isso. Os satanistas fazem isso. Pessoas que odeiam a igreja fazem isso. Pessoas que odeiam o povo de Deus fazem isso. Versículo 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Pastor, por que você olhou esse versículo aí? Por quê? Preste atenção nesse versículo. Nos dias de Acabe, Riel, o betelita, edificou? Ele edificou que cidade? Jericó.
Quando Deus destruiu Jericó, o que é que Deus disse? Lá em Josué 6:26. Vamos lá? É muito importante ler a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia com a Bíblia. Em Josué 6:26, porque agora Acabe estava determinado a irritar a Deus. E os homens desse tempo, que é o nosso tempo, alguns deles parece que estão sob o espírito de Acabe. 6:26. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E o que ele fez? Desafiando as ordens de Deus. Ele irritou a Deus mais do que os outros. Tem alguns momentos que nós esquecemos as ordens de Deus e pensamos assim: possível que Deus vai fazer alguma coisa, não? Possível que vai acontecer alguma coisa? Mas Deus disse isso na época de Josué. Passou Josué, passou esse monte de rei, passou esse monte de coisa, mas os líderes sabiam. Mas e o povo? Será que alguém tinha avisado o povo da maldição? Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas pessoas estão fazendo o que estão fazendo porque os pais não estão ensinando a palavra de Deus. E às vezes a pessoa faz por inocência. Só que tem pessoas que sabem. Olha, isso aí não pode fazer. Deus disse para não fazer. Deus disse para não reconstruir Jericó. Só que Acabe, ele estava determinado a irritar o Senhor. Mas pastor, mas o rei sabia, os registros do povo de Deus ficavam nas mãos dos seus líderes. E naquela época, não tinha escrito bonitinho como nós escrevemos aqui. Naquela época, era passado de geração em geração, através da repetição. E nós não estamos repetindo a palavra de Deus como deveríamos. E nós acabamos olhando, condenando Acabe, sem olhar para nós mesmos. Porque a reconstrução de Jericó era uma construção amaldiçoada. E era uma provocação a Deus. Só que nós estamos falando de Acabe. Nós estamos falando de um rei terrível, casado com Jezabel. Um rei que não se importou com a adoração a Deus. Já que já tinha 2 bezerros de ouro, ele fez um templo a Baal. E piorou as coisas para ele. Sobre irritar a Deus, sobre a ira de Deus, o pecado da humanidade traz a ira a Deus. É aqui que nós vemos o que Cristo fez por nós. Quem poderia nos livrar da ira de Deus? Quem poderia aplacar a ira de Deus que era contra toda a humanidade pecadora? Jesus. O próprio Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras que estão aqui no livro do Velho Testamento são sombras do que nós ouvimos no Novo. Porque nós poderíamos até acusar Acabe, mas quantos de nós poderíamos sentar agora e pensar assim: como é que está o nosso povo à nossa volta? Será que não estamos irritando a Deus? Será que nós não temos uma família que irrita a Deus deliberadamente com seus pecados? Com a sua vida pecaminosa? Não, mas a minha família, ninguém nunca fez um templo a Baal. Será que não? Será que não estão adorando outras coisas? Adorando outros ídolos? Porque a Bíblia diz que
todos eles irritaram a Deus. Acabe mais do que todos. O problema é quando nós estamos vendo, olhando, que os homens continuam irritando a Deus, e nós não podemos ser coniventes com isso. Pastor, mas como que a gente faz? A gente levanta indignado? Não, a gente leva a mensagem que altera essa situação, que é a mensagem do Evangelho. A ira de Deus, pode ser aplacada pela cruz no Calvário. O pecado, ele é removido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Acabe aqui representa o espírito do mundo. Acabe aqui representa o que o mundo quer que o povo de Deus faça, porque Acabe não era da descendência do povo de Deus, é o espírito do mundo governando o povo que era para ser o povo de Deus. Quando eu falo o povo de Deus, eu estou falando o povo, aquelas pessoas que ainda não estão na igreja, as pessoas que você quer pregar para ela, talvez a sua família, talvez os seus parentes, e você pensa, a minha família era para estar servindo a Deus. Israel não era para estar servindo a Deus? Sim ou não? Só que tinha um espírito que irritava a Deus governando. Depois chegou outro espírito, nós vamos falar dele na sequência, que é o espírito de Jezabel, que esse é terrível. Então, Acabe aqui, ele representa o governo do mundo sobre o povo de Deus, ou sobre o povo que deve ser o povo de Deus, ou sobre o povo que deveria estar adorando a Deus. E nós somos quem? Elias. Nós somos uma geração que deveríamos ser uma geração de Elias, porque para o mais perverso rei, Deus enviou o mais ilustre profeta. Um profeta corajoso. E naqueles dias ele já chegou apontando para Acabe, nem perguntou se Acabe queria ouvi-lo, não perguntou se ele queria recebê-lo, ele já chegou diante de Acabe e ele disse, vive o Senhor Deus. Aí você descobre por que ele disse, vive o Senhor Deus. Alguém sabe por quê? Porque a mensagem dos profetas de Baal era qual? Baal vive, Jeová não existe mais. Então levanta um profeta e traz a mensagem, Deus vive, Jeová vive, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele disse, estive com ele hoje. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse aí Vou terminar aqui com a chegada de Elias. Nós temos que olhar para Acabe como o espírito que está governando esse mundo. E nós temos que nos levantar como o espírito que governava Elias, o espírito de Deus. Vocês acham que Elias chegou e declarando de qualquer forma? Ou vocês acham que ele estava orando antes? Vamos no livro de Tiago, eu vou dar um texto para vocês, e é o último texto de hoje. Tiago capítulo 5, versículo 17. Tiago 5, 17. Aí Tiago está falando sobre a oração da fé, e no meio ele coloca uma pessoa chamada Elias. Ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tem uma outra versão que diz que Elias orou insistentemente, ou com instância. Ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu.
Vocês acham que ele chegou lá de qualquer maneira? O que ele fez primeiro? Orou quando Deus disse, pode ir lá. Pode avisar que nos próximos anos não chove. Pode ir lá. Então Elias chegou num ambiente que não tinha adoração, num ambiente dominado pelo espírito de Baal, dominado pelo espírito de idolatria, dominado por tudo que era contra Deus. Por isso que ser hebreu, vocês lembram? De onde vem a palavra hebreu? Do outro lado da margem. Porque hebreu vem de ever, margem. Então vem de Abraão, porque Abraão ficou do outro lado e todas as nações do lado de lá e ele do lado de cá. Então ser hebreu é ficar do outro lado do mundo. Se o mundo está desse lado, eu estou deste lado de cá. Ser hebreu. Né? Daí você vai ver que por que geralmente os profetas estavam sozinhos. Elias chegou, o rei e o povo, toda a outra margem. Chega um hebreu. Olha, aponta o dedo para o rei. Vive o Senhor Deus, que eu estive com ele hoje, em cuja face estou. Vive o Senhor Deus, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Ele chegou e anunciou uma seca. Vocês estão achando que isso é muita coisa? A partir de agora, vocês vão experimentar o que é seca. Vocês estão dizendo que Deus não vive? Vocês estão dizendo que Deus não vive? Então Deus estava ali porque Deus estava irritado. O profeta chegou para anunciar que Deus estava realmente saindo de cena. Então a mensagem de hoje, para a gente guardar no coração, além da história fantástica, é que Acabe continua aí. O espírito de Acabe continua. O espírito de Jezabel continua aí. Né? Um espírito que leva as pessoas para longe da adoração. O espírito de Jeroboão, que faz bezerros em Dan, em Betel, para impedir que o povo de Deus vá até Deus, para impedir que o povo de Deus se ajunte em Jerusalém, para impedir que a igreja se ajunte. Tem um espírito de Jeroboão espalhado na terra, dizendo, não precisa mais de igreja, não precisa ir na igreja, não precisa ser membro de igreja, não precisa mais participar da igreja, você pode ser crente em casa. Isso é o espírito de Jeroboão. Porque a ideia não é ser crente em casa. A ideia desse espírito mundano é afastar as pessoas do corpo de Cristo. E a pessoa vai esfriar até desviar, e assim vai a sua geração. Até que o espírito de Elias se levante. Homens e mulheres usados por Deus para chegar com uma palavra de Deus, para se levantar com uma palavra de Deus e dizer, vive o Senhor. Você está achando que Deus está morto? Vive o Senhor em cuja face estou. Essa geração de Elias é um povo que vive face a face com Deus, é um povo da oração, é um povo que anda com Deus, é um povo que fala com Deus, é um povo que chega aqui e fala assim, eu já falei com Deus hoje, já estive com Deus hoje. E quem esteve com Deus tem alguma palavra de Deus. Por isso que quem esteve com Deus, a primeira coisa que fez foi ler a Bíblia. Como assim que você esteve com Deus e não trouxe nada de lá? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus nos mova, como moveu Elias, né? Porque quem é que trouxe a seca naquela época? Foi Satanás? Quem, gente? Foi Deus. Removeu Deus o que ele dava para mostrar a eles que eles não podiam gerar nada sem ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie e que domingo que vem vocês estejam aqui para a gente continuar desse ponto, em nome de Jesus.
E te preparem para vocês encontrarem a tal de Jezabel. Ela é terrível. O negócio dela é luxúria e outras coisas mais. E nós vamos conversar sobre isso. Oramos? Meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por esta manhã com o teu povo, obrigado por essa escola que reinicia hoje. E eu peço ao Senhor que nos cubra com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, para que esta escola seja um lugar para que nós possamos receber os fundamentos da nossa fé, reavivar os nossos fundamentos, renovar os nossos fundamentos, para que nós possamos ser uma igreja sólida, firme e saudável na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.